Olá, pessoal. Boa tarde. Sejam todos bem-vindos para a gente iniciar o nosso segundo dia do nosso encontro de pesquisa e iniciação científica. Hoje a gente vai ter a mesa de debates, né, sobre a supervisão da professora Lucilene Favaretto, e eu vou aqui chamar a professora para fazer a abertura da mesa. Professora, pode... Isso, pode entrar. Boa tarde a todos. Sejam muito bem-vindos. Alguns de vocês já foram meus alunos, outros ainda serão. E hoje nós estamos numa nova situação, né, em que vocês fazendo parte do evento sobre pesquisas na nossa faculdade, que é um grande orgulho recebê-los, temos o Justiça, Diálogo e Solidariedade da sociedade contemporânea, hoje com a mesa em debate, Educação em tempos de pandemia, dilemas, desafios e políticas públicas. Sejam muito bem-vindos, estamos recebendo pessoas maravilhosas, convidados do professor Heitor, a qual farão parte desse debate. Então, convido a doutora Leonice Domingos dos Santos Sintra Lima e a professora doutora Kélcia Rezende Souza. Sejam muito bem-vindas à nossa unidade. Vocês são maravilhosas e passo a palavra para a doutora Leonice para que ela possa dar o início a este evento. Pois não, doutora? Fique à vontade. Bom, muito obrigada, Lucilene, muito prazer estar aqui com você, com vocês todos, com a Kélcia, que eu tive o prazer de conhecer de forma remota, né? A vida tem nos proporcionado prazeres bastante inusitados nesse momento que nós estamos vivendo. Meu nome é Leonice, né? Como a Lucilene falou, eu sou professora também, sou assistente social de formação, e fui honrosamente convidada pelo professor Heitor, que eu tive o prazer de conhecer há muito pouco tempo, no programa de mestrado, e quero então, na figura do professor Heitor, agradecer à direção da faculdade pelo convite. É mesmo uma honra participar de um evento científico que coloca jovens, né, diante da ciência e jovens interessados em pesquisa. Para mim é um prazer enorme compartilhar essa mesa com a Kélcia. Nós conversamos antes, né, Kélcia, e alinhamos uma forma de apresentação que fosse o menos formal possível e que nós pudéssemos, então, estabelecer nessa tarde um diálogo simpático, gostoso e inteligente com vocês. Então, nós pensamos em organizar a nossa fala, como nós falaremos de política, né, de políticas públicas e especificamente da política de educação. Então, nós organizamos para que eu falasse um pouco sobre políticas públicas e a Kélcia viesse depois e falasse mais especificamente da questão da educação nesse contexto das políticas públicas. Foi isso, né, Kélcia, que nós alinhamos, e é assim que nós vamos fazer. Então, eu vou pedir para o professor Heitor começar a minha apresentação, e depois, obviamente, a gente, como é uma conversa, nós vamos abrir a conversa, né, Kélcia? Nós queremos, na verdade, provocar vocês. Eu sempre digo que eu não passo conhecimento, eu provoco o pensamento. Então, vamos iniciar a provocação. Vamos lá, Heitor. Só um momento, professora, espera aí. O computador também eu estava com ele aberto e... Vamos lá. Foi para todo mundo ainda? Tá indo, né? Tá carregando. Tá carregando.
Ok. Então, vamos lá. Né? Como estava na programação, o tema da conversa de hoje, eu não vou chamar de debate, vou chamar sempre de conversa. O tema é educação em tempos de pandemia, dilemas, desafios e políticas públicas. Então, como eu disse, nós resolvemos organizar desta forma. A gente vai fazer como se fosse, na verdade, vou montar a cena, né? Eu monto o cenário para a Kélcia vir com o seu conhecimento específico na área da educação e trazer para vocês a riqueza de tudo que ela sabe. E depois, num segundo momento, nós vamos triangular uma conversa e articular essa conversa com vocês, falando dos dilemas, dos desafios que a gente tem vivido, especialmente em tempos de pandemia, né? Então, nesse contexto, vamos conhecer um pouquinho sobre políticas públicas, que eu tenho certeza que vocês já conhecem. Na verdade, nós vamos refrescar a memória nessa tarde sobre políticas públicas. Pode passar, por favor. Bom, quando a gente pensa políticas públicas, quando a gente fala políticas públicas, quando a gente ouve políticas públicas, certamente cada um de vocês e todos nós temos um pensamento e um entendimento do que seja políticas públicas. Então, para a gente pensar de uma forma coletiva e caminhar sobre a mesma estrada, né, eu trouxe algumas coisas sobre políticas públicas para que a gente tenha, então, um caminho igual para acolher depois o que a Kélcia traz para nós. Pode passar, Heitor. E aí a primeira coisa que eu gostaria que a gente pensasse, né, como é que surgem as políticas públicas? De onde é que elas vêm? Né? Como é que aparece uma política pública? De repente, ela surge por quê? De onde é que vem? Né? As políticas públicas, elas surgem especificamente para atender as demandas, faltou um S ali, as demandas coletivas da sociedade, né? O que são demandas? Os problemas que são problemas coletivos, necessidades de grupos de pessoas, né? Como é que se responde, como é que se atende a esses grupos? Como é que o Estado minimiza essas necessidades, né? Com políticas públicas, né? E quando essas políticas públicas ocupam um espaço, quando elas entram na agenda política do governo, né? E como é que elas entram na agenda política do governo? Como que uma política pública ganha notoriedade, visibilidade, a ponto de, como é que um problema social, uma questão coletiva, ganha visibilidade, notoriedade, a ponto de mobilizar os governantes e os gestores para criar estratégias para que essa necessidade seja mitigada. Normalmente, né, as políticas públicas, elas respondem, além de responder às demandas, elas respondem a essas demandas via pressão popular, organização da sociedade civil, né, visibilidade midiática. Então, os problemas coletivos, os problemas sociais que ganham visibilidade midiática, ou aqueles cuja população que sofre as suas mazelas, se organiza politicamente em movimentos sociais, eles conseguem alcançar espaço na agenda política. Eu estou conversando com vocês de uma forma bem descontraída, porque o que eu gostaria é que vocês pensassem em políticas públicas de uma forma que fosse inteligível e possível da gente raciocinar o nosso cotidiano, articular o nosso cotidiano com a existência das políticas públicas, tá? Então, nós não estamos aqui, essa tarde não vai ser uma tarde que eu vou trazer conceitos, obras, não, tudo isso, tudo que eu estou dizendo para vocês é sim resultado de estudo científico, mas transformados em uma fala para que vocês compreendam e que a gente possa dialogar depois. Pode passar. E para que servem as políticas públicas? A gente já sabe que elas surgem, né? Elas surgem a partir de quando elas ocupam um lugar na agenda política do governo, né? Normalmente, via de regra, o que viabiliza, o que provoca o surgimento de uma política pública, né, é a organização da sociedade civil. Né? A sociedade civil organizada, que conhece os seus direitos, ela consegue transformar esses direitos em um movimento social que mobiliza os gestores públicos a criarem estratégias para minimizar as suas demandas. E para que elas servem, então?
Bom, do ponto de vista social, né, pensando na política pública como um elemento da constituição da sociedade, ela serve, então, para minimizar os problemas sociais, diminuir as desigualdades sociais. Quanto mais desigual uma sociedade, mais necessárias se fazem as políticas públicas. Quanto mais desigual é uma sociedade, quanto mais existem pessoas que sofrem pela desigualdade social, que sofrem as consequências da desigualdade social, e essa desigualdade, ela se manifesta cotidianamente de várias formas, né? Como é que a gente consegue perceber que nós vivemos em uma sociedade desigual? O que faz você olhar para o mundo e dizer, nossa, tem alguma coisa desigual nesse planeta? O que faz a gente reconhecer a desigualdade? O fato de existirem pessoas que vivem em condições muito miseráveis e pessoas que vivem em condições de muitos privilégios e de uma condição abastada, em uma condição de facilidade de acesso a serviços. Então, nós temos, quanto mais desigual essa sociedade, quanto mais diferença entre as condições de vida das pessoas, mais necessárias se fazem as políticas públicas, né? E aí, desse ponto de vista, no campo social, elas servem para minimizar os problemas sociais, ou seja, as demandas que aparecem na sociedade, para diminuir as desigualdades sociais, para compensar os grupos sociais, também tem erro ali, pelas sequelas desse processo histórico, né? Então, quando a gente olha a forma como a sociedade brasileira foi constituída, nós podemos reconhecer que o processo histórico do Brasil, com um grupo de pessoas que coloniza e um grupo de pessoas que é colonizado, ele se deu de forma desigual. E quando a gente olha para o nosso cotidiano, quando a gente olha para a nossa sociedade hoje, a gente consegue reconhecer esse processo de desigualdade que coloca hoje na sociedade grupo de pessoas, que coloca grandes grupos, se a gente pensar em estatística de pessoas, em uma condição marginal. E marginal, quando eu digo marginal aqui, não é marginal de bandido, é de estar à margem, estar na periferia da sociedade, estar ocupando espaços dentro de um território urbano que fica à margem do acesso aos serviços, à margem do processo de urbanização, à margem do desenvolvimento. Então, o processo de formação do Brasil fez com que um grupo grande de pessoas se colocassem à margem da sociedade. E esse grupo que fica à margem da sociedade, ele tem mais dificuldade de acessar serviços, dificuldade de alcançar os seus direitos, dificuldade de ter uma vida digna. Então, as políticas sociais, elas servem do ponto de vista social, né, para corrigir essas sequelas do processo histórico, ou afirmar, né, ou reconhecer oficialmente que existe uma desigualdade. E por que existe uma desigualdade? O Estado, como governante, como gestor, cria políticas públicas para minimizar essas desigualdades, né? Então, nós temos políticas públicas que são compensatórias, políticas públicas que são afirmativas, né, que são redistributivas. Então, nós temos várias modalidades de políticas públicas que a gente não vai entrar nesse contexto agora, porque não é o que nós queremos fazer. Nós queremos aqui pensar políticas públicas para a Kélcia, dentro desse pensamento, né, para entendendo esse contexto, para que vocês, entendendo esse contexto, absorvam o que a Kélcia vai trazer da política de educação. E do ponto de vista político, né, se a gente olhar as políticas públicas do ponto de vista político, elas podem ser usadas como estratégias para manutenção da ordem social. Olha que interessante, por que será que a Leonice diz isso? Vamos pensar assim, quanto mais desigual os grupos populacionais se sentem tratados dentro de uma sociedade, quanto mais desigual é a sociedade, maior a possibilidade de que ocorram conflitos entre esses grupos.
Quanto mais existem pessoas que se sentem alijadas dos seus direitos, ou seja, que se sentem em condição inferior a outro grupo social, maior a possibilidade de que ocorram conflitos entre os grupos populacionais, entre esses grupos de pessoas, né? Então, a política social, ela também serve, do ponto de vista político, como uma estratégia para manter a ordem social, né? Então, quando os gestores, quando a federação atende às demandas populacionais, a tendência é que a população atendida, confortada pelo atendimento da sua necessidade, viva de forma mais harmônica nas suas relações com os outros grupos sociais. Tá? Então, a política pública também serve como instrumento de manutenção da ordem social. E manter a ordem social significa também manter o poder na mão de quem detém o poder. Nesse a ordem social, a estrutura de poder fica... a estrutura de poder não se sente confrontada, né? Ela não fica, não é colocada em risco, né? A ordem social determina a manutenção do poder. Pode passar, por favor, Heitor. E qual é o fundamento da política social, né? Qual é o fundamento de existir política social? Bom, ela tem como fundamento o bem-estar da sociedade, né? O que dá fundamento para a existência de políticas sociais é manter o bem-estar social, é que a população viva em condições de bem-estar, que está relacionado com ações bem desenvolvidas e a sua execução em áreas como a saúde, a educação, o meio ambiente, a habitação, a assistência social, ou seja, em todas as áreas que constituem o conjunto de elementos que oferecem ao homem a possibilidade de vida digna. Né? Então, o que é ter vida digna? É ter saúde, educação, ambiente saudável, habitação, segurança, né? Segurança. Então, todos esses elementos que fazem com que a vida do homem seja digna, elas estão dentro do cômputo do que a gente chama de direitos socioassistenciais, inclusive. Pode passar, Heitor, por favor. E o que são políticas públicas, né? O que são políticas públicas? Cada autor tem um conceito, né? Então, nós temos vários conceitos de política pública. Se você pega um sociólogo, ele tem um conceito de política pública, porque a leitura que ele faz da realidade social é uma leitura talhada pelo olhar que ele tem da realidade. Você pega um advogado, ele tem um olhar, você pega um pedagogo, ele tem um olhar. Então, nós temos vários conceitos de políticas públicas, né? Eu vou tomar aqui como referência um conceito amplo para a gente não entrar em nenhuma discussão muito específica. Então, do ponto de vista conceitual, a gente pode compreender que as políticas públicas são conjuntos de programas, ações e decisões tomadas pelos governos nacionais, estaduais ou municipais, com a participação direta ou indireta de entes públicos ou privados que visam assegurar determinado direito de cidadania para vários grupos da sociedade ou para determinado segmento social. Ou seja, as políticas públicas são de responsabilidade do Estado, mas elas prevêem a participação da sociedade civil, né? E para que ela serve? Ela serve para assegurar o direito de cidadania da população. E o que é o direito de cidadania? É o direito de ter uma vida social digna e poder participar dessa vida social, né? Então, ela atende a determinados grupos sociais ou para determinado segmento social, cultural, étnico ou econômico, ou seja, correspondem a direitos assegurados na Constituição. Tá? Então, as políticas públicas, elas correspondem àquilo que a Constituição Federal determina
como direito de cidadania. É a soma das atividades dos governos que agem diretamente ou através de delegações e que influenciam a vida dos cidadãos. As políticas sociais influenciam a vida de todos os cidadãos, de todos nós. Eu não tenho filho mais na educação pública, então eu não tenho mais nenhuma responsabilidade, não tenho nenhum compromisso mais com a educação. Não, eu tenho, porque a educação das crianças do meu país afetam diretamente a minha vida e diretamente a vida do país. A saúde da população afeta, a saúde ou a doença, né, o estado de saúde, o estado de doença, afeta diretamente a vida de todos nós. Então, as políticas públicas, elas dizem respeito a todos nós. Pode passar, Heitor, por favor. Como é que elas são regulamentadas? Elas são regulamentadas por lei ou decretos, e no Brasil, a Constituição Federal de 88 determina um conjunto de direitos, chamados de direitos socioassistenciais, que dão, na verdade, eles dão a base para a vida digna da população e a Constituição Federal apresenta as diretrizes para as políticas públicas, na saúde, na educação. Por quê? Por que está lá na Constituição Federal essas diretrizes? Porque é a Constituição Federal que diz: todo cidadão tem direito a. Quando o cidadão tem direito a alguma coisa, é preciso que esse cidadão acesse esta coisa, acesse esse direito. E se ele não tem acesso pela condição econômica que ele vive, é preciso que o Estado ofereça serviços que deem a ele a garantia desse direito. Então, a Constituição Federal, ela é um marco na sociedade brasileira. Ela é chamada de Constituição Cidadã, porque ela transforma, ela legitima os direitos socioassistenciais. Ela apresenta as diretrizes para que esses direitos sejam garantidos. Pode passar, Heitor. E quem é que paga essas políticas públicas? Como elas são financiadas? De onde sai o dinheiro? Né? Porque um dos grandes dilemas das políticas públicas é justamente de onde é que sai o dinheiro. Quem não precisa, quem não acessa a política pública, não acha importante que ela seja mantida. Bom, eu pago convênio médico, então se acabar o SUS, pouco me importa. Não é bem assim. Aliás, não é nada assim, porque muito serviço de saúde que você acessa, mesmo tendo a garantia de um convênio médico, a possibilidade de pagar um atendimento em saúde, muito serviço de saúde que você acessa, vacinação, acompanhamento da vigilância sanitária, que a gente nem percebe, nem se dá conta, tudo isso é garantido por políticas públicas. Né, se você não acessa a educação, eu pago, eu não preciso financiar a educação, porque eu pago escola para os meus filhos. Porém, nós precisamos pensar que o direito à educação é de todos, né? Então, a responsabilidade é também da sociedade. Se a minha condição econômica me assegura possibilidade de acessar um serviço em uma sociedade capitalista, ter possibilidade de acessar o serviço via mercado, é um privilégio, né? E sendo um privilégio, né, quando a gente pensa coletivamente, pensa na sociedade, o fato de ter privilégios não me pode fazer cego para as necessidades daqueles que não têm, né? Então, como é que é financiado? Quem é que paga as políticas públicas? A destinação do pagamento das políticas públicas é feito no orçamento público. Ela pode ser cofinanciada quando existe a participação dos 3 entes federados, ou ela pode ser de financiamento próprio. Por exemplo, o Bolsa Família tem dentro do orçamento federal uma reserva financeira para o Bolsa Família, é uma política pública, né, muito criticada, porque é pouco conhecida, né, a população que não acessa, é muito comum a gente ouvir um discurso, eu não sei para que Bolsa Família, eu trabalho para sustentar quem é pobre, eu trabalho para sustentar, eu não uso Bolsa Família, né, eu acho o auxílio emergencial, né,
o auxílio emergencial é de financiamento próprio, tem uma verba reservada e o responsável, o ente federal, né? Então, existem políticas que são cofinanciadas, que têm participação das três esferas de governos, e políticas públicas que são financiadas por um único ente. Tudo bem? E de onde sai o dinheiro? O dinheiro sai dos tributos e dos impostos, né, pagos pela população. O que a gente paga em imposto, é uma parte dos nossos impostos e dos tributos, eles são destinados à redistribuição do atendimento da população para que aquilo que está previsto na Constituição Federal, que todo cidadão brasileiro tem direito a uma vida digna, seja garantido a quem não tem condições econômicas de acessar os serviços de qualidade, ou que não consigam acessar serviços pelas contingências da realidade objetiva que tem, do lugar que vive, de como vive, das condições em que vive, que não lhe permite acessar os serviços. Pode passar. Bom, e como é que fica, né? Nós falamos de políticas públicas e nós vimos lá em uma telinha atrás que a educação é um direito de todos, né? A educação no Brasil é um direito de todos, né? A Constituição Federal, nos seus artigos 205 ao 214, fala da educação, é o capítulo da educação, capítulo 3, né, Kelsey? Acho que é o capítulo 3 da Constituição Federal, e nós temos um monte de aluno do direito aí, então vamos dividir essa responsabilidade. Então, o artigo 6º da Constituição, professora. O artigo 6º da Constituição... Sobre os direitos sociais, o direito à educação... Mas o artigo 205 do capítulo 3, que fala da educação, especificamente. Tá? No capítulo 3, que vem falar da educação, porque no capítulo 6º, no artigo 6º da Constituição, né, vai falar dos direitos socioassistenciais, aí a educação entra no campo desses direitos, e aí o capítulo 3 traz a educação, trata especificamente da educação, tá, que vai do artigo 205 ao 214. Então, o artigo 205 da Constituição Federal diz assim: a educação é direito de todos e dever do Estado e da família. Será promovida e incentivada com a colaboração da sociedade, visando o pleno desenvolvimento da pessoa, seu preparo para o exercício da cidadania. O que significa preparar o indivíduo para a cidadania? Preparar o indivíduo para intervir na vida social, né? Ser cidadão é ter capacidade, condições, interesse e desejo de sugerir, de acompanhar, de controlar, fiscalizar o que acontece no lugar onde eu vivo minimamente, né? Então, o exercício da cidadania é esse exercício cotidiano de participar da vida cotidiana, né? Que nós, ao longo do nosso processo de construção de sujeitos sociais no Brasil, nós fomos nos distanciando desse direito que temos, que é de participar da vida pública, né? Nós pouco participamos da vida pública, né? Nós poucos interferimos, nós pouco sabemos do que acontece na cidade onde você vive. A gente pouco se interessa, a gente pouco acompanha aquilo que os nossos representantes fazem pela vida que eu vivo, porque tudo que é feito pelos representantes que nós escolhemos afetam diretamente a nossa vida, mesmo que a gente não perceba. Então, o nosso exercício político no Brasil, infelizmente, ele foi se transformando em um exercício de transferência de responsabilidade. Nós transferimos, através do voto, a responsabilidade e passamos a deixar que o nosso direito à cidadania fosse um direito tutelado por aquele que nos representa. A gente não acompanha. Nós, culturalmente, nós somos nos desinteressando de política. Nós, culturalmente, do meu ponto de vista, estrategicamente, né, um projeto de sociedade estratégico de que as pessoas não exerçam sua cidadania, porque é muito interessante que as pessoas não exerçam sua cidadania. É interessante que as pessoas desconheçam os seus direitos, porque quando eu desconheço, aquilo que eu desconheço, eu não exijo.
Se eu não sei que eu tenho direito a acessar alguns serviços, eu simplesmente me calo e não cobro esses serviços. Então, a educação, dentro do que diz o artigo 5º da Constituição, é também preparar o indivíduo para o exercício da cidadania e sua qualificação profissional, né? Então, a escola, né, o espaço escolar, segundo a Constituição, não é um espaço apenas de formação profissional, né? Porque a formação profissional é uma formação técnica, né? A formação profissional te habilita para exercer uma função dentro da estrutura social. A formação para a cidadania te habilita para intervir na vida cotidiana do espaço onde você vive, né? Então, são coisas muito diferentes, mas ambas muito importantes, né? Então, quem é escola não pode esquecer disso, mesmo que seja uma escola de curso superior, de formação para a profissão, de formação técnica, né? Nós precisamos formar pessoas, e pessoa é técnico, mas também é cidadão, né? Intervir na vida que você vive é uma das habilidades que todos os sujeitos sociais precisam desenvolver. E a escola tem um papel fundamental, segundo a Constituição Federal. Vamos lá, então, Heitor? Bom, o artigo 206 da Constituição Federal, ele diz assim, que o ensino, vou tomar uma água porque eu falo demais, que o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios, né? Aí a Constituição Federal diz para vocês, a Constituição Federal, ela apresenta os direitos socioassistenciais e ela serve de diretriz. O que é diretriz? Diretriz é o que aponta a direção, né? Então, ela apresenta os direitos e fala, olha, a educação é um direito de todo mundo. Ah, legal, tá bom, né? Mas não é só isso. Ela deve ser desenvolvida dentro de alguns princípios, ou seja, ela precisa observar alguns elementos que estão determinados em lei para que ela, de fato, se efetive de forma eficiente e eficaz, para que ela, de fato, cumpra o seu papel social. Então, o artigo 206 diz assim, olha, o ensino será ministrado com base nos seguintes princípios. Igualdade de condições. O que significa igualdade de condições? Todas as pessoas deveriam ter possibilidade de acessar e permanecer na escola. Porque um dos grandes dilemas, né, um dos grandes problemas, não é acessar a escola, é manter-se na escola, especialmente para a classe trabalhadora. A classe trabalhadora, ao longo desse processo de formação histórica, e a classe trabalhadora somos todos nós, tá? Eu, Heitor, a Lucilene, a Kélcia, vocês todos, né? A classe trabalhadora, ela foi talhada para trabalhar, né? Então, permanecer na escola é um dos fundamentos, é um princípio da Constituição Federal, porque permanecer numa escola que forma você, que te dá uma formação técnica, ou seja, te habilita para o trabalho, e te forma para a cidadania, vai possibilitar a transformação da sua vida e a transformação da sociedade. Então, primeiro princípio, igualdade de condições. Segundo princípio, liberdade de aprender e ensinar, pesquisar e divulgar o pensamento, a arte e o saber. A educação, ela precisa ter essa liberdade, né? Ela precisa se desenvolver, ela precisa acontecer efetivamente para que o pensamento das pessoas, a possibilidade de expor o que você pensa, né, e dialogar sobre o que você pensa nesse espaço privilegiado de conhecimento, desenvolva em você, então, as suas capacidades pessoais para a cidadania e para a habilitação técnica profissional. Ela tem que ser o terceiro princípio, né, o princípio do pluralismo, né? O que é pluralismo? É a diversidade de ideias, né? Pluralismo de ideias significa
todas as ideias são possíveis de serem ouvidas e desenvolvidas no espaço da escola, né, dentro da educação, né? Então, pluralismo de ideias e de concepções pedagógicas e coexistência de instituições públicas e privadas de ensino. O que significa concepções pedagógicas? Né? Que a educação, ela precisa do pluralismo. É preciso que se compreenda que no espaço da educação, o estudante, o aluno, né, nesse espaço é um espaço de formação e não de doutrinação. Então, o que é formação? O que forma pessoas? Dar às pessoas a possibilidade de, conhecendo diversas linhas de pensamento, diversas concepções pedagógicas, diferentes conceitos, diferentes visões de sociedade e de mundo, ela própria tenha, ao final, a capacidade de construir para si um conceito que vai orientar a sua vida na sociedade. Então, o pluralismo de ideias, ele é contrário à doutrinação de ideias. Então, apresentar aos estudantes possibilidades diferentes e divergentes e convergentes está dentro dos princípios da educação, segundo a Constituição Federal. Outro princípio, a gratuidade do ensino público em estabelecimentos oficiais. Tá? Então, o ensino gratuito em estabelecimentos públicos. Isso depois vai ser regulamentado em outras leis que se complementam o que está previsto nessa diretriz, tá? A valorização dos profissionais do ensino, né, valorização na forma da lei, ter plano de carreira para professores, enfim, titulação, assegurar um regime jurídico para todas as instituições mantidas pela União, a isonomia, né, dar ao professor condições para ser um bom professor, né, que a docência seja uma carreira e não uma complementação de renda. Né? Então, essa é uma perspectiva, está dentro dos princípios da educação. A educação é carreira, a docência é carreira. O profissional da educação, para ser um bom profissional da educação, para fazer cumprir o que está na Constituição, formar cidadão e técnico, ele precisa ter condições de se preparar para isso. A gestão democrática do ensino, né, que a democracia, que ela seja discutida com todos os pares, pais, alunos, professores, gestores, e a garantia do padrão de qualidade. Então, esses são os princípios que estão na Constituição Federal. Então, a educação no Brasil deve ser regida por esses princípios. Pode passar, Heitor, por favor, já estou terminando. Vamos lá. Bom, e como é que ela é regulamentada, né? Aí a Constituição Federal, ela apresenta as diretrizes, né? Ela apresenta as diretrizes para a educação, para a saúde. Ah, tá bom, tem essas diretrizes. Mas como é que elas vão se tornar de verdade? Né? Como é que elas vão de fato acontecer? Como elas serão aplicadas, operacionalizadas? Como é que essa diretriz vai ganhar materialidade? Como é que ela vira... Eu brinco com os alunos assim, como é que ela vira de verdade? Ela vai virar de verdade, né? Ela vai ganhar materialidade, vai ganhar possibilidade de acontecer quando se cria, então, uma regulamentação própria, né? Quando se cria, aí, então, se cria um conjunto de leis próprias para aquela demanda social, para aquela política pública, para aquele direito que a população tem, você cria uma regulamentação própria que explica, que detalha como é que isso vai acontecer, né? E no caso da educação, é a Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, que é de 1996, e que apresenta, então, qual que é a função, né? O papel social, né? A função social dessa lei, né, é regulamentar o sistema educacional público ou privado, ou seja, a Constituição Federal diz, olha, é direito, dentro desses princípios. Aí a sociedade pergunta, como fazer? Aí
Então, vamos regulamentar, vamos mostrar como é que isso pode ser feito, né? Essa lei tem uma função social, que é regulamentar o sistema, né, de educação, né, esse conjunto, né, de níveis da educação, tanto no âmbito público como privado, né, então, do Brasil, da educação básica ao ensino superior, a LDB é a mais importante lei brasileira no que se refere à educação. É como se ela fosse a mãe de todas as leis, né, todas as leis que dizem respeito à educação, elas estão afetas à LDB, que está afeta à Constituição Federal. A sua importância, ela foi criada para garantir o direito de toda a população de ter acesso à educação gratuita e de qualidade, para valorizar os profissionais da educação, estabelecer o dever da União, do Estado e dos municípios com a educação pública, para garantir aquele direito que está lá na Constituição Federal, de uma educação que forme para a cidadania e para a formação profissional. Pode seguir. Bom, o financiamento da educação, como é que ele acontece? Agora a gente está falando especificamente da educação, né? A Constituição exige que estados e municípios, está previsto na Constituição Federal, apliquem ao menos 25% da sua receita resultante de impostos e transferências na manutenção e no desenvolvimento da educação. Então, é determinado por lei, na Constituição Federal, lei federal, 25% do que os estados, o município e a federação arrecadam em impostos e transferências, tem que ser destinado à educação, tem que ser aplicado na educação. No caso da União, o percentual da União é menor, é 18%, tá? Dos estados e municípios é 25%. No caso da União, o percentual era 18% até 2017. Em 2017, vocês devem ter ouvido falar, né? Nós tivemos um grande movimento nacional por conta da emenda constitucional 95, que é conhecida como a Lei do Teto, que estipulou que a partir de 2018, a União investiria o mesmo valor de 2017 em saúde e educação. Então, essa lei, né, a Lei do Teto, que a grande discussão foi sobre o congelamento dos gastos públicos da União por 20 anos, para os direitos, quase todos os direitos assistenciais, mas a educação e a saúde entraram dentro do conjunto desse congelamento e outros direitos também, tá? Então, durante 20 anos, quando eu falo a respeito disso para os alunos, eu digo assim, é como se você gastasse hoje no supermercado R$200, e aí você dissesse para os teus filhos, para o teu marido, para a tua esposa, olha, durante 20 anos, a gente vai gastar R$200 no supermercado. Tá? Se a gente fosse fazer uma analogia bem simplória, o congelamento de gastos representa manter os investimentos congelados pelos próximos 20 anos. Obviamente, tem esqueci a palavra, né, para fazer os reajustes, mas nunca em quantidade suficiente para atender o que a inflação impõe no mercado, né? Então, o congelamento de gastos públicos na educação e na saúde é, de fato, um retrocesso imenso e uma forma, ele é paradoxal, ele contraria o que a Constituição Federal prevê, né? Vamos seguir. Bom, acho que isso, né? Acho que a gente vai terminar por aqui. Bom, então, as políticas públicas, de uma forma bem resumida, né, dizem respeito a todos nós, servem para garantir que todo cidadão possa ter direito a uma vida digna, né? Então, as políticas públicas, de uma forma geral, têm essa função social, e mesmo vivendo em situação economicamente desigual. Então, as políticas públicas dizem, olha, economicamente, né, a condição econômica das pessoas é desigual, né? Então, para que essa condição econômica, né, não cristalize essa desigualdade, as políticas públicas vêm
garantir às pessoas que vivem nessa condição vulnerável ou nessa condição inferior economicamente, garantir as mesmas possibilidades de serviço que lhe garantiriam a possibilidade de vida digna, tá? Então, as políticas públicas, elas têm uma função, elas são fundamentais numa sociedade desigual. E quanto mais desigual a sociedade, mais importantes são as políticas públicas, e a gente precisa compreender isso para defender as políticas públicas. Toda vez que ocorrer qualquer movimento dos gestores públicos para desmobilizar qualquer política pública, a sociedade, né, todos nós precisamos exercer a nossa função cidadã, que é defender os direitos que o povo tem. Pode até ser que não seja um direito que eu faça uso, mas eu tenho direito a ter esse direito garantido. Pode ser que a minha condição econômica, deste momento, não me faça dependente de uma política pública, mas a condição econômica da classe trabalhadora, ela está diretamente ligada à sua condição de empregabilidade no mercado de trabalho. Qualquer trabalhador desempregado por 6 meses, ele vira um cidadão vulnerável. Pode passar, Heitor. Bom, aí com isso eu encerro a minha fala, eu espero ter criado um cenário, né, para Kélcia vir e se assentar, né, e Kélcia, me desculpe, eu coloquei professora mestre, porque no folder que eu recebi está escrito mestre, aí depois eu descobri que você tem doutorado, parabéns pelo título, e agora, então, eu deixo aberto aí a educação em tempos de pandemia. Foi um erro meu. Que a Kélcia faça a sua fala, não sei se eu extrapolei o tempo, tem que me passar uma bandeira vermelha, porque eu falo muito, mas muito obrigada, e eu vou continuar por aqui. Kélcia, com você. Obrigada. A professora Lucilene quer fazer alguma fala antes, ou eu já posso iniciar? Eu acho que a complementação da senhora, doutora Kélcia, vai complementar o que a doutora Leonice disse, e aí eu acho que depois nós podemos partir para o debate, porque alguns alunos também já estão interagindo, fazendo algumas perguntas. De repente, eu possa fazer alguma pergunta que a senhora já vai responder e eu posso entrar no debate na sua fala. Então, eu prefiro que a senhora fale primeiro e depois nós podemos interagir. Pode ser? Pode. Não, eu só perguntei por conta da mediação, eu não sabia se tinha algum protocolo. Mas, bom, gente, boa tarde a todos e todas, né? Agradeço imensamente o convite aí do professor Heitor por nos propiciar essa tarde aqui de diálogo formativo, no qual a gente vai estar debatendo aí o tema educação em tempos de pandemia, dilemas, desafios e políticas públicas. Agradeço também a oportunidade de participar desse espaço com as professoras Lucilena Feb e Leonice Lima, que eu estou conhecendo agora. São parentes, gente, eu tenho alguns gatinhos, e a minha gatinha está muito manhosa, mas eu vou ter que tirar ela aqui um pouquinho, senão ela vai atrapalhar a gente. Bom, quando eu recebi o convite, eu fiquei bastante feliz, porque o tema em questão é um tema que eu já venho tentando me aprofundar, né, até porque esse contexto aí de educação em tempos de pandemia, ele fez com que a gente tivesse uma guinada de 360 graus, não só no âmbito de trabalho, mas no âmbito das pesquisas científicas. Eu tenho o título de doutorado, estou em 2 programas de pós-graduação, né, de administração pública e de educação. Inclusive, os meus orientandos do mestrado, nós estamos como que eu posso dizer, redefinindo o objeto de pesquisa em função desse cenário aí de educação no contexto da pandemia, que a gente entende que vai repercutir aí nas agendas de pesquisas em diversos programas, e a gente precisa tratar desse fenômeno que está repercutindo aí não só na educação, mas nossa vida como um todo. Agradeço a professora Leonice por ter contextualizado aí o campo das políticas públicas, fez isso de uma forma bastante feliz e didática, né, e aí nos oportunizou compreender, né, que o campo da política pública, ele abarca as políticas sociais, que por sua vez contempla a política educacional.
E as políticas sociais, elas têm a prerrogativa aí de minimizar essas contradições existentes aí no nosso sistema produtivo. O capitalismo, ele tem gerado bastantes desigualdades e vulnerabilidades sociais. E se o Estado não intervém por políticas públicas sociais, essas vulnerabilidades passam a ser cada vez maiores e gerando quadros aí extremamente desumanos de uma vida social. Então, as políticas sociais, ela nasce nesse contexto aí, ela é fruto de uma contradição decorrente das desigualdades desse sistema produtivo. Bom, dito isso, eu vou tentar focar minha fala trazendo, então, esse cenário da educação na pandemia, e entendendo esse fenômeno como um fenômeno que vai aí repercutir numa agenda de política pública, como já está repercutindo. Então, quando a gente vai compreender as políticas públicas, a gente entende ela como um ciclo. E dentro desse ciclo, a gente tem uma agenda. A agenda nada mais é que um instrumento no qual a gestão pública vai priorizar pautas que serão tratadas pelas políticas públicas. Então, nesse momento, a pandemia exige respostas rápidas do Estado, logo da gestão pública. Então, nós temos a pandemia de Covid-19, que foi definida enquanto pandemia no dia 11 de março pela OMS, que classificou a gravidade dessa doença por conta da sua ampla disseminação geográfica como uma pandemia, e essa, por sua vez, tem trazido inúmeros impactos em diversas áreas, não só na saúde, mas na economia, na educação, na política, no sistema de vida coletivo como um todo. E eu gostei muito da fala do professor Luiz Carlos de Freitas, que ele alega o seguinte: o professor Luiz Carlos de Freitas, ele é da Unicamp, e ele traz um conceito espetacular. Ele fala que a pandemia é uma lupa social. Eu concordo plenamente, porque o que acontece? Os problemas públicos já existentes, eles ganham uma dimensão muito potencializada no âmbito da pandemia. Então, esse cenário vai fazer com que o Estado passe a ser cobrado numa velocidade muito mais rápida e vai exigir aí ações em nível municipal, estadual e federal imediatas. E aí, como eu já disse, não são ações apenas no âmbito da saúde, porque a pandemia, ela gera todo um efeito cascata e repercute na nossa vida coletiva como um todo. E dentro dessa nossa característica, o nosso país, ele tem uma organização político-administrativa que é pautada pelo federalismo. Isso significa que nós temos esferas federativas que têm sua autonomia e que vão gerir aí a nossa vida pública a partir de políticas. E o que tem acontecido no Brasil que a gente tem identificado aí nesses meses de pandemia? Uma dificuldade muito grande de ações coordenadas entre as três esferas federativas. Então, há uma ausência muito grande de diálogo, de ações articuladas entre União, estados e municípios. Então, isso traz um problema muito grave para a efetivação das políticas públicas, que agora, na pandemia, está sendo muito mais acentuado, mas é um problema histórico do nosso país, e grave. Estudiosos do campo do federalismo vão dizer que é um dos grandes gargalos aí para efetividade e, consequentemente, qualidade das políticas públicas, tanto na esfera do financiamento, na esfera da implementação, da divisão de responsabilidades. Então, isso depende muito de um sistema articulado, que hoje, inclusive, o que a gente mais tem de avançado nesse âmbito de sistema articulado é o SUS, que, inclusive, é ameaçado aí por conta das posições e perspectivas do atual governo. Bom, dito isso, entendendo esse contexto de pandemia, que ele afeta a nossa vida coletiva como um todo, vamos entender o que ele traz da educação. Então, no âmbito da educação, quando a gente se depara com a pandemia, com a imposição de um isolamento social, as instituições de ensino, não só no Brasil como no mundo, passam a ter uma situação bastante preocupante de indefinição do que fazer. Porque as escolas, as universidades, as instituições de ensino são espaços por excelência de interação social. E aí, esses espaços físicos, por sua vez, eles passam a não poder mais figurar as suas atividades em função da perspectiva do isolamento social. E aí, essas instituições, elas têm que responder, poxa, essas pessoas não podem ficar sem educação.
ao mesmo tempo não pode ter aglomeração social. E aí a gente entra num cenário que foi bastante evidenciado e já tem alguns estudos bem embrionários que mostram, principalmente no Brasil, que houve uma confusão muito grande no ensino remoto, no qual se configurou como um arranjo entre educação à distância e educação presencial. Então, um ajuste dessas duas esferas para tentar implementar o ensino remoto, e até de forma confusa em alguns momentos. Eu estou numa Universidade Federal da Grande Dourados, aqui a gente teve vários problemas, tanto é que o ensino remoto aqui, ele só foi implementado a partir de agosto, e com muitas dificuldades por conta dessa confusão de entender o que é ensino remoto, que é um termo, inclusive, novo. E aí houve, em um primeiro momento, uma tentativa de transposição muito rápida, assim, da educação à distância, que é outra esfera, gente. A educação à distância é uma modalidade de ensino com uma característica que requer um planejamento específico, a utilização das TICs, que são as tecnologias de informação e comunicação. Então, a gente não pode transpor a EAD para o ensino remoto como se fossem sinônimos, não é. E, ao mesmo tempo, a gente também não pode pegar ações do âmbito presencial e transpor para o ensino remoto. Um exemplo disso é o tempo de tela, que é uma preocupação bastante evidenciada pelos pedagogos e pedagogas, porque o tempo de tela, a interação com a tela, seja computador ou celular, neurologicamente, ela não pode ser muito extensa. É muito diferente você dar uma aula de 4 horas num cenário físico, com interação social, com toda uma dinâmica diferenciada, do que você dar uma atividade em tempo de tela que vai exigir aí, neurologicamente, capacidades que a gente não tem para todo esse tempo. Então, as atividades presenciais não podem ser transpostas no mesmo período, como se fosse algo convertido automaticamente. Então, assim, inclusive aqui no FGD, a gente está tendo todo um cuidado. Então, aulas que durariam 3 horas, elas estão sendo condensadas em 1h30, para garantir uma condição mais qualitativa de assimilação desse conteúdo. Então, é importante a gente não perder de vista que ensino remoto não é educação à distância e também não é essa junção de ensino presencial e EAD. É um tema novo, é um conceito que ainda é debatido e sistematizado, a gente não pode credenciar que já existe um conceito definido de ensino remoto, mas a sinalização dessas discussões embrionárias nos mostram que tem sido uma modalidade, digamos, de ensino emergencial e para atender aí, num curto espaço de tempo, demandas como de uma pandemia. Mas, ainda assim, não é uma questão que contempla uma característica do ensino remoto. Então, a gente está aí patinando ainda nessa discussão e provavelmente no pós-pandemia ou nos próximos meses, a gente espera que no pós-pandemia, né, a gente já tem aí uma sistematização de um conceito e certamente esse conceito e essa produção intelectual sobre o tema vai repercutir no planejamento das ações pedagógicas, na sistematização de políticas públicas e assim sucessivamente. Bom, feita essa observação de que não se tratam de sinônimos, a gente não pode perder de vista que esse cenário de pandemia, que está trazendo aí uma mudança muito radical na nossa vida como um todo, e para a educação principalmente, ele está dentro de um contexto em que hoje o Brasil já tem 158 mil casos de mortes em decorrência da Covid-19, mais de 5 milhões de pessoas que foram infectadas, fora os casos subnotificados. Então, certamente, alguém de vocês já deve ter aí um amigo, parente, conhecido que foi contaminado com a Covid. Então, é uma realidade que também traz toda uma repercussão psicológica, social, bastante preocupante. Então, a gente fica até receoso com a naturalização desse cenário pandêmico, né? Parece que as pessoas perderam um pouco da sensibilidade, mas muitas ainda se sensibilizam porque é uma realidade muito cruel. Então, você deparar aí com mais de 158 mil mortes e fingir que isso é natural,
é algo bastante preocupante, né? Mas é o cenário que vai estar aí no nosso campo educacional, o que vai fazer também fundamentos aí para essa prática laboral no campo da educação. Bom, e quais são os desafios posteriores a esse cenário de pandemia? Eu estou chamando de pós-pandemia, mas eu já identifico eles no contexto de pandemia. Mas eu vou usar essa nomenclatura, mas vocês vão entender que a gente vai evidenciar que eles já estão em voga no atual momento. Bom, o primeiro desafio é que, como a professora Luciene, né? Leonice, perdão, que tem duas com L e eu confundo. A professora Leonice mencionou também que a agenda das políticas públicas, ela vai ser influenciada por uma correlação de forças, né, como diz o Gramsci, de sociedade política e sociedade civil, e essa correlação de forças, ela vai ter determinados pesos conforme o momento histórico. Não sei se vocês acompanharam aí todo um debate que foi bastante forte nas redes sociais agora, por conta de um decreto do governo, e essa pressão social, ela acarretou na revogação desse decreto. Então, esse é um movimento político que demonstra essa correlação de forças e requer uma vigilância social constante, porque a sociedade política, que é representada pelos gestores públicos, tanto em âmbito do executivo quanto do parlamento, sobretudo no nosso país, que é uma representação bastante questionável, se a gente considerar as características da população brasileira, requer esse olhar atento, porque muitos dos interesses que estão sendo representados por determinadas políticas não correspondem aos anseios da maioria da população. Então, corresponde a interesses mais particulares e de grupos mais sectários, e isso repercute muito na vida da sociedade. Bom, por que eu disse isso? Porque em 2019, o governo federal ele apresenta um projeto de lei sobre a educação domiciliar no Brasil. Inclusive, esse projeto de lei, na época, foi bastante polêmico, porque a ministra Damares, ela fez uma fala que gerou uma repercussão sobre meninos vestem azul e meninas vestem rosa, não sei se vocês lembram. É um projeto de lei que é sustentado por uma pressão de determinados grupos sociais, dentre eles, grupos religiosos, e que são contrários, por exemplo, ao debate de gênero e diversidade na escola. E aí, esse projeto de lei, ele vem com uma face bastante assustadora quando a gente observa o que está proposto para ser regulamentado na educação domiciliar. Dentro das proposições desse PL, que é o PL 2401 de 2019, prevê que passa a ser regulamentado o ensino domiciliar no Brasil, que até o momento não é regulamentado, e aí a responsabilidade da educação básica, desse direito da educação básica, ele recai sobre as famílias. E aí, o PL, ele não prevê, por exemplo, a contratação de professores para ministrar essas aulas, essas atividades pedagógicas para essas crianças que, se houver educação domiciliar, entrarão nesse regime. Então, é um PL, tem várias outras questões, porque eu vou tentar ser um pouco mais objetiva, é um PL muito preocupante e que, sobretudo, reduz o papel do Estado a um mero agente avaliador de desempenho escolar e fiscalizador dessas rotinas. E aí, o que traz uma repercussão muito grande com relação à desigualdade das aprendizagens. Então, quando a gente se depara com essa discussão da educação domiciliar no Brasil, a gente tem que entender que, ainda mais agora na pandemia, que está bem latente, ela requer uma série de elementos que estão relacionados às correlações de força entre classes sociais, não bem correlações de força, características, né, dessas classes sociais. Pensar em uma educação domiciliar, por exemplo, em uma família que não dispõe de uma estrutura básica, estou falando do ponto de vista físico, e uma educação domiciliar para crianças que estão em famílias mais abastadas, você consegue identificar aí um distanciamento bastante evidente de como que seria essa realidade. E, ao mesmo tempo, desobriga o Estado à oferta do direito à educação, da educação. Então, traz aí uma série de
E esse PL, ele tem encontrado um terreno muito forte nesse cenário de pandemia. Tanto é que no Distrito Federal a gente já identificou a regulamentação da educação domiciliar no contexto de pandemia pelo governo do DF. Então, a gente tem que estar bem atento, porque é uma proposta política que pode ganhar força nesse contexto aí de pandemia e de pós-pandemia. Um outro aspecto é a precarização do trabalho docente, que está bastante articulada, inclusive, com o que prevê esse projeto de lei. E aí, a precarização do trabalho docente, ela é evidenciada quando a gente compara, por exemplo, as condições de trabalho e de remuneração dos colegas que estão na educação à distância no Brasil. Infelizmente, a educação à distância hoje no Brasil, ela nos mostra um cenário que é marcado pelo barateamento de custos e tentativa de aumento de lucros, impõe remunerações cada vez mais limitadas, com lucros empregatícios com baixa proteção trabalhista. Então, assim, muitos professores estão nessas instituições com contratos temporários, há uma redução de remuneração para professor tutor e professor conteudista. Então, como o ensino remoto ele tem absorvido muito da EAD, isso também é um elemento que a gente não pode perder de vista, porque também encontra terreno fértil aí nesse cenário de pandemia e pós-pandemia. E aí, inclusive, eu não sei se vocês se depararam na época, a matéria foi publicada em 2020, em vários jornais, sobre um processo de robotização da educação, no qual a instituição de ensino usava robôs no lugar de professores, sem que os alunos soubessem, para exercer a prática docente, principalmente correção de provas e outras atividades, o que traz aí também um prejuízo imenso para essa precarização do trabalho docente. E mais recentemente, a gente tem aí também um fenômeno que já está sendo estudado pelos pelos pesquisadores da área de políticas públicas, que é a uberização do trabalho docente. Então, a gente já tem aplicativos que cadastram professores, para que esses professores sejam contratados via aplicativo. Um desses aplicativos é o Prof. Dígito E. Você se cadastra lá, e aí a instituição, ela precisa de um professor substituto, ela contrata via Uber. Então, é a uberização, digamos, via Uber analogia, viu, gente, do trabalho docente. Além dessa precarização do trabalho docente, a gente percebe aí um movimento bastante forte no campo das políticas públicas, que não é de agora, mas com a pandemia ele se acentua, como eu disse para vocês, é uma lupa social, das plataformas privadas na educação pública. Plataformas de ensino online. Não é por acaso que a gente vê um movimento capitaneado por grandes empresários brasileiros, um deles, a Fundação Paulo Lemann. O Paulo Lemann é um dos homens mais ricos do Brasil, ele é um dos donos da Ambev. E a fundação que ele dirige, digamos, ela tem financiado, digamos, várias plataformas privadas para que sejam implementadas na educação pública. Óbvio que não é um interesse meramente comprometido com as questões sociais da educação, muito mais voltado para a privatização da educação. E essa privatização, ela repercute também na padronização de materiais didático-pedagógicos, os apostilamentos. Também esse campo editorial é um campo bastante, como que eu posso dizer, é um campo de muito interesse para o setor privado, que é um campo que gira muito lucro, e isso traz aí vários prejuízos para a autonomia docente, o que compromete o planejamento pedagógico, a gestão das instituições. Então, isso também é um elemento que está em voga e que tem se acentuado aí com a pandemia. Um outro aspecto que eu chamo a atenção está relacionado à formação nos cursos de licenciatura. E aí, essa formação nos cursos de licenciatura tem trazido o debate sobre a necessidade de uma formação mais, como que eu posso dizer, mais aprofundada no campo das tecnologias de informação e comunicação. Mas, professora, você acabou de falar que a educação à distância, ela não pode ser assimilada para a educação presencial, não pode ser convertida, ou até no ensino remoto, de fato, não pode. Mas fechar os olhos para esse debate de tecnologias de informação e comunicação é totalmente desnecessário e descontextualizado
com a realidade que o mundo vive. As tecnologias estão aí. Eu brinco que hoje as crianças, elas já nascem no DNA com a capacidade de mexer no touchscreen, assim, é impressionante, uma criança de poucos meses de vida, menos de um ano, já sabe colocar o dedinho na tela e manusear um aparelho tecnológico. Então, as TICs são realidades. Sendo realidades, como que a gente vai formar esses futuros professores e professoras para trabalhar com elas, independente do espaço que ele atue? Mas isso não impede que, mesmo no ensino presencial, você utilize dessas ferramentas, entendendo que é um fenômeno irreversível na sociedade moderna. Então, muitos cursos de pedagogia, identificando hoje a licenciatura que eu atuo, no Brasil, não tem a disciplina, por exemplo, de tecnologias de informação e comunicação. E isso é um problema que agora, com a pandemia, ficou muito latente. Muitos professores com dificuldades de manusear ferramentas básicas tecnológicas por conta dessa deficiência na formação. Além disso, a gente percebe aí nesse cenário de educação de ensino remoto, essas assimetrias no processo de ensino-aprendizagem, né? E esses processos de desigualdade de aprendizagem, eles são decorrentes dos fatores externos à escola, que, como eu já mencionei, com a pandemia, cria uma repercussão totalmente mais acentuada. E aí, isso vai trazer à tona a grande heterogeneidade da realidade das famílias brasileiras, né? A questão do tipo de trabalho, de renda, do núcleo familiar. Então, o ensino remoto, por exemplo, ele requer, do ponto de vista arquitetônico estrutural, ele depende de um espaço físico, depende de uma ferramenta tecnológica, depende de internet. Muitas famílias no Brasil têm condições extremamente limitadas, não têm acesso à internet, por mais que o WhatsApp, viu, gente, o celular e o WhatsApp criou uma falsa impressão de que todo mundo tem acesso à tecnologia, e não é bem assim. Daqui a pouco eu trago alguns dados estatísticos para mostrar isso para a gente. Então, essas condições estruturais, elas trazem impacto direto aí nesse cenário educacional que, com certeza, vai gerar uma desigualdade muito mais acentuada nos processos de ensino-aprendizagem. Sobre os dados que eu mencionei, são dados recentes, né, da Pesquisa Nacional de Amostra de Domicílios Contínuos do IBGE, e que mostra que, no Brasil, 30% dos lares não têm internet fixa. Esse é um dado. Além desse dado, há vários outros dados que nos mostram que 5,8 milhões de pessoas não têm banheiro em suas casas, 11,6 milhões vivem em imóveis com mais de 3 moradores por dormitório, 3,5 milhões de pessoas vivem com até R$ 145 por mês. Então, assim, é esse o cenário que está posto na realidade brasileira, fruto desse processo que tem se acentuado de modo cada vez mais forte nos últimos anos no Brasil, que está associado intimamente a não só a ausência de políticas sociais, mas o enfraquecimento dessas políticas sociais e, consequentemente, das garantias desses direitos. E aí é importante deixar claro, a professora citou a questão da Constituição. Nossa, a Constituição brasileira, de 1988, ela é extremamente progressista, é uma Constituição que ela foi fruto de uma constituinte bastante democrática, com envolvimento de vários setores da sociedade civil, da sociedade política, mas existe uma diferença muito grande entre o direito garantido e o direito efetivado. O Norberto Bobbio vai deixar isso claro. E essa distância, ela vai poder ser diminuída ou alargada pelas políticas públicas ou pela ausência das políticas públicas. Então, a política pública é o vetor que propicia aí a garantia dos direitos, a efetivação dos direitos sociais. Bom, e aí, qual que é o papel, então, da escola e dos profissionais da educação nesse cenário de pandemia e de pós-pandemia? Entender que o mundo não vai ser como antes após a pandemia de Covid-19. Isso já está posto, isso é uma realidade, e a gente não pode fechar os olhos e achar que tudo vai voltar como era antes, porque não vai. E a escola, vou chamar a atenção principalmente da escola, a escola ela tem um papel social muito importante
No Brasil como um todo, em vários municípios, em vários bairros desse país, a escola, ela é a única instituição pública que representa o papel do Estado. Então, tem muitos bairros, por exemplo, que não tem um posto de saúde, que não tem nenhuma outra instituição pública que representa o Estado, mas tem a escola. Então, a escola, mais do que nunca, ela vai ser demandada pela sociedade, não só como um espaço pedagógico, educacional, mas como um espaço social. Isso traz uma repercussão aí cada vez maior para o trabalho docente, para o trabalho dos profissionais da educação. E aí é nesse cenário desafiador que eu trago aqui algumas reflexões que a gente vai ter que debater, não agora, óbvio, não se esgota aqui, mas que a gente precisa, mais do que nunca, colocar isso em pauta, porque a gente precisa dessas discussões para pensar aí políticas públicas educacionais num contexto de pós-pandemia. O envolvimento da sociedade, dos pais, no reconhecimento do papel da escola e das características do trabalho docente. Então, ao mesmo tempo que a gente vê um terreno fértil aí para a educação domiciliar, a gente vê também o quanto, com a pandemia, vários pais e responsáveis perceberam a importância desses profissionais da educação. Eu ouvi relatos, assim, óbvio que em âmbito informal não é pesquisa científica, mas de colegas que têm filhos que estavam desesperados, meu Deus, quando que vai voltar às aulas? Eu não sei como lidar com meu filho, com a minha filha, entendendo aí que, de fato, a profissão docente não é uma profissão de improviso, é uma profissão que requer uma formação e ela tem a sua legitimidade e ela tem que ser exercida pelos profissionais capacitados para ela. Um outro debate muito necessário, as metodologias de ensino, os currículos de formação de professores. A gente precisa rever essas características que passam a ditar aí muito trabalho docente, não só agora, mas já vem meio que sendo reproduzida nas últimas décadas, ainda forte da característica da educação tradicional, e a gente vai ter que entender que essa nova dinâmica da realidade da sociedade exige uma nova contextualização de metodologias de ensino, exige um novo currículo de formação de professores, e esse debate, obviamente, ele tem que ser construído coletivamente, tendo muita responsabilidade e sendo contextualizado. E aí eu me reporto muito ao Paulo Freire, porque o Paulo Freire é categórico, a educação ela só tem legitimidade do ponto de vista do aluno se ela tem sentido. Então, se ela está desassociada ao sentido contextual que a gente vive, certamente a aprendizagem desse aluno e dessa aluna vai estar comprometida. Bom, gente, como eu disse para vocês, é um tema que não se esgota aqui, é um tema que muitos profissionais da área, pesquisadores, estão se debruçando para entender melhor. Eu trouxe aqui discussões bem pontuais, e estou aberta ao debate para a gente tentar aprofundar um pouquinho mais essa discussão. E, mais uma vez, agradeço a todos e todas. Nós que agradecemos as senhoras, né, por terem apresentado, assim, com tanta propriedade, um assunto muito atual, assunto contemporâneo, e aí eu pergunto para a senhora, doutora Kélcia, com relação ao ensino EAD, que seria o ensino à distância, e o remoto, realmente há uma diferença enorme, né? Se a senhora puder realmente pontuar, porque nós falamos bastante para os nossos alunos, muitos deles ainda acreditam que isso seja ensino à distância, e nós falamos, não, gente, remoto é muito diferente do que a distância. A distância, né, nós temos lá uma quantidade enorme de atividades, o aluno lê, produz as respostas de alguns questionamentos, e ele fica isolado, né? O remoto é muito diferente. Pode falar? Sim, pois não. Gente, eu não sou uma estudiosa de AD, viu? Eu quero deixar isso bem claro, então... Não, é só para diferenciar mesmo, né? A EAD, ela é uma modalidade de ensino prevista na LDB, e um curso em EAD, ele não se dá da noite para o dia. Ele requer todo um planejamento pedagógico, ele é todo sistematizado, há uma formação direcionada para os profissionais que atuarão nesse campo de modalidade de ensino. O ensino remoto, não, gente. De repente, a gente está aqui no ensino, dando aula presencial e, poxa, amanhã já é uma pandemia. E aí? Vamos, o que a gente vai fazer? É isso, é uma perspectiva de ensino, eu nem vou chamar de modalidade, porque não tem regulação, que foi pensada
em caráter de urgência para atender essa emergência desse cenário de pandemia. E aí, como não há um acúmulo de ensino remoto, porque a última pandemia que a gente viveu foi no início do século passado, né? Então, 100 anos depois, ninguém imaginava que em pleno século XXI a gente ia se deparar com uma nova pandemia com uma proporção muito mais gigantesca que a última. E aí, o que acontece? No Brasil, em vários países do mundo, inclusive essa definição eu trago de uma professora de Portugal. Lá em Portugal, eles também identificaram que o ensino remoto lá, ele se configurou com uma forma meio híbrida de elementos do ensino presencial e da educação à distância. Por exemplo, pegar da educação à distância as tecnologias de informação e comunicação. Mas sem nenhuma sistematização, o que eu falo, de um planejamento prévio, de toda uma coordenação pedagógica direcionada para essa perspectiva. Esse entendimento aqui, mais um outro exemplo do tempo de tela, ele é fruto dessa vivência e não de um planejamento. A gente está identificando ao longo das atividades os limites para, dentro do processo, a gente tentar já intervir para tentar minimizar. Mas não tem um planejamento como a EAD. O curso de EAD tem um projeto político-pedagógico próprio. Vocês vão... Pega o projeto de um curso de EAD, pega um projeto pedagógico e leia. Pega o projeto de vocês. Não é a mesma coisa. Então, assim, eu entendo até essa confusão, porque até para a gente achou que, nossa, vamos virar professor de EAD da noite para o dia. Não é. E aí, isso é muito fruto da característica emergencial do ensino remoto. Mas não reproduzam esse equívoco, até porque os colegas que estudam educação à distância e que trabalham com a educação à distância certamente vão nos questionar, peraí, vocês estão equivocados, não é a mesma coisa, e principalmente a grande diferença é a sistematização. Qualquer curso de EAD tem um projeto pedagógico, tem uma estrutura de tecnologias de informação e comunicação. Então, assim, o aluno... inclusive, outro detalhe, praticamente os cursos de educação à distância, ele também prevê ensino presencial, tem um acompanhamento presencial, tem a tutoria. Eu não tenho tutor na minha disciplina de ensino remoto, por exemplo. É só eu, enfim. Então, tem toda uma estrutura e um planejamento diferenciado, que o ensino remoto não tem. Não sei se vai ter, não sei. O ensino remoto está respondendo uma emergência da pandemia nesse momento. A gente não sabe o que vai vir amanhã ou depois. A gente também não sabe, a gente está num contexto de muitas incertezas, né? Mas é isso, eu não sei se eu consegui ser clara aí nessa distinção, mas eu aconselharia, quem tem alguma dúvida, faça uma pesquisa rápida no projeto pedagógico de um curso de EAD, que vocês vão encontrar várias diferenças gritantes. Na verdade, né, Kelsey, foi mesmo um arranjo emergencial, né? Se por um lado havia a pressão, né, da necessidade de isolamento ditada pela pandemia, por outro lado, também se vivenciou a dúvida de o que fazer com esse período que os alunos deveriam estar estudando. Então, eu sempre, quando eu olho, eu não sou estudiosa, não sou pesquisadora dessa área, estou em outro lugar na pesquisa, mas quando eu olho para o que está acontecendo, o que eu observo é, de novo, mais uma vez, os profissionais da educação se virando nos 30 para garantirem qualidade em um cenário absolutamente novo, adverso, inconstante, paradoxal, diferenciado, diversificado, né? Você vê as reportagens de professoras que vão para o quintal para conseguir acessar, porque os alunos têm para ter acesso à internet. Então, nós vivemos em um país que a desigualdade social é imensa. Então, essa emergência, né, essa forma emergencial encontrada, ela não atende às necessidades e nem os princípios que estão lá na Constituição Federal, né? Nós estamos, assim, meio capengando. Eu fico pensando, você disse assim, que você está na Universidade Federal e que vocês só retornaram às aulas agora no segundo semestre, né? Em tese, o que me vem à cabeça, tiveram, então, 6 meses para se preparar. Há alguma, você percebe, agora eu vou fazer uma pergunta para você percebe que há alguma diferença em ter essa oportunidade de um semestre? Porque para nós, quem está na iniciativa privada, foi assim, na quinta-feira, na sexta-feira, teve o fechamento determinado pelo Estado,
No sábado, nós tivemos uma capacitação, na segunda-feira, quem dava aula na segunda já deu aula na forma remota, entendeu? Então, as universidades públicas, algumas delas, tiveram esse período de um semestre para pensar a respeito, né? E aí, a minha pergunta é para você, o fato de ter tido um semestre faz com que você imagina que essa relação, ela fique mais consistente, ela fique melhor? Como que você se sente nesse lugar? Bom, gente, eu também estou na coordenação de curso da pedagogia. E já que você falou da política pública, nós na UFGD, nós estamos sob a condição de uma intervenção na gestão da universidade. O reitor que foi eleito pela consulta prévia não foi nomeado pelo presidente da República, Jair Bolsonaro. Foi nomeado uma interventora que é convergente com o seu governo, e isso está trazendo aí uma série de prejuízos, sobretudo para o debate de planejamento, que é imprescindível que seja coletivo. Não houve nenhum debate na UFGD, a UFGD foi surpreendida, nós fomos com uma resolução lá de referendo, que é feita pelo reitor em exercício, né, reitor pro tempore. Essa resolução saiu no final de junho, para a gente implementar no começo de agosto. E desde março, quando foi suspenso o calendário acadêmico, nós já sinalizávamos, eu falo nós porque todos os coordenadores dos cursos da UFGD e da pós-graduação da UFGD solicitaram reuniões, debates, para a gente pensar e planejar essa retomada das aulas. Óbvio que no primeiro momento, naquele primeiro mês, a gente estava todo mundo muito assustado, sem horizonte, porque também como a gente é uma rede federal de ensino, a gente também depende de orientações do Ministério da Educação. Então, a nossa realidade aqui foi bem limitada, e agora, depois desses quase 4 meses, nós estamos aliás, 3 meses, né, agosto, setembro, outubro, a gente já tem algumas sinalizações, mas até o momento, por exemplo, a gente não teve reunião do Conselho Universitário, a gente está sem reunião do Conselho Universitário desde março de 2020. Então, assim, é esse campo de políticas públicas que nós estamos aqui discutindo, e a gente tem esse prejuízo, e não é só no UFGD, várias universidades federais estão sob intervenção. Felizmente, a Justiça parece que agora está reconhecendo essa nossa, não só dificuldade, né, mas uma violação constitucional da autonomia da universidade. E aí já temos algumas decisões em algumas universidades que estão exigindo que seja nomeado aquele ou aquela que foi eleito pela comunidade universitária. Mas ainda aqui a gente teve uma decisão recente do desembargador daqui da esfera, acho que é da segunda instância, né, gente? Eu sou péssima no âmbito jurídico. Mas favorável, e aí agora acho que vai sair uma liminar exigindo que o governo nomeie o reitor dele. Esse é o nosso cenário, desde o ano passado, gente, está bem difícil. Mas, assim, pelo que eu tenho, só para finalizar, pelo que eu tenho acompanhado, a maioria das universidades, aquelas que tiveram, então, um espaço coletivo de planejamento e sistematização, elas optaram em um primeiro por mecanismos de avaliação, ou seja, monitorar a realidade estrutural, psicológica dos alunos, capacitar os professores, não uma capacitação drive-thru aí, sei lá, de algumas horas, não, uma capacitação minimamente decente, né, para que pudesse ser implementado. Então, a gente tem algumas realidades aí de algumas instituições que sinalizam esse lado positivo. Mas, assim, de um modo geral, os problemas são quase que unânimes de todas as instituições, sejam particulares ou públicas. E aí a gente está entendendo tudo isso na prática. Quando a gente pensa, né, no cenário atual, né, e pensa nas políticas públicas, é um campo minado que você vem vivendo e vivenciando no campo das políticas públicas no momento que nós estamos vivendo, né, em meio a uma pandemia, uma iniciativa para o desmonte do Sistema Único de Saúde, né, ou para a mercantilização do atendimento
inicial na área da saúde, né, do atendimento que é preventivo. Então, você olha para a área da educação, você olha para a área da assistência, então, as políticas públicas, eu dei uma olhada aqui no chat de perguntas, e acho que uma que me chamou a atenção, né, diz respeito a essa, como fazer para as políticas públicas serem mais efetivas, né? O exercício de cidadania é fundamental, né? O exercício de cidadania é essa consciência de ser sujeito da história do país, né? Essa consciência de cidadão, esse reconhecimento que, como cidadão, você tem direito a brigar por aquilo que é direito, né? Então, acho que, historicamente, nós somos nos esquecendo disso, ou, estrategicamente, como eu disse, nós somos levados a não reconhecer esse direito e a não reconhecer que a nossa mobilização, né, que entender disso e nos mobilizar é fundamental para que a gente tenha a garantia das políticas públicas, porque o que nós estamos vivenciando, por menos que as pessoas pareçam perceber, né, acho até a Kelsey disse uma palavra que eu gosto muito, essa naturalização do horror que nós estamos vivenciando, né, porque é como se não tivesse acontecendo nada, nós estamos perdendo direitos, nós perdemos direitos trabalhistas, né, nós vivemos em um momento muito delicado, que nós precisamos ter consciência do nosso papel nesse lugar, né, é esse exercício da cidadania, né, que é também uma função da escola, né, que é atentar para essa formação, né, preocupar-se com qualificar os sujeitos formantes, né, os alunos, os estudantes, os discentes, qualificá-los para essa vivência, né, para viver o espaço público, sentir o espaço público e perceber a importância que o espaço público tem e a sua importância no espaço público. Eu acho que é fundamental, assim, para mim é quase uma militância, né? Essa luta pela consciência política, né? O desenvolvimento da consciência cidadã, para mim é quase uma militância, é um jeito de viver, é uma escolha que eu fiz e que eu faço, e acho fundamental que a gente empreenda isso na nossa ação como formadores de profissionais, porque nós, estando no ensino superior, nós somos formadores de profissionais, mas a gente não pode nunca esquecer que a formação profissional, ela não é só técnica, ela precisa também ser uma formação para consciência política e consciência de cidadania. Acho que eu encerro a minha fala. Eu acho que não. Eu gostaria, assim, que a senhora, de repente, falasse, porque na sociedade nós estamos vivendo momentos muito diversos, né? Então, alguns valores familiares, valores sociais, e eles estão dispersos. Então, eu acho que muitas pessoas não sabem mais o que é ser um cidadão. Exatamente, a função do cidadão. Eu acho que a senhora poderia dar uma aprofundada nisso. Seria possível, por favor? Para mim, assim, o meu conceito de cidadania está muito ligado ao conceito político de cidadania, né? A essa consciência de direito de intervir na vida social, né? De reconhecer, e aí a gente não entra, porque entrar no campo dos valores, entrar no campo da moral, é um campo que eu gostaria de não adentrar, porque acho que a questão moral está muito ligada a valores pessoais e familiares, né? E nós estamos falando de um espaço que é coletivo, de uma vida pública. Então, nesse espaço, para a vida pública, não são os meus valores e os meus desejos, mas aquilo que vale para a maioria e o direito do outro de ser diferente, de pensar diferente, né? Acho que a polarização que nós vivemos no momento na sociedade, e o Brasil é só um exemplo da sociedade como um todo, mas essa polarização que nós vivemos é uma polarização que nos distancia, inclusive, de ter projetos que sejam coletivos, né? De ter projetos que sejam comuns e que agreguem as pessoas. Nós vivemos em um momento que
o projeto de sociedade que eu percebo é um projeto de sociedade que divide as pessoas. E enquanto nós não compreendermos que a sociedade é um espaço de todos e que a emergência de revisitar o que é coletivo e de compreender a importância da coletividade na vida social, ela se faz necessária, e ter consciência política e ser cidadão é participar da vida pública. Eu não consigo vislumbrar uma possibilidade de exercício de cidadania se ela não sair do espaço privado, de compreender que o espaço público é de todos nós, que a escola é de todos. Tinha uma pergunta aqui no chat que era para uma gestão democrática da escola, o que seria necessário? A participação de todas as pessoas envolvidas, né? E todas as pessoas envolvidas, não só na gestão da escola e no planejamento, mas também dos alunos, de todos os colegiados e da sociedade como um todo. Como a Kelsey disse, a escola é a instituição que tem mais capilaridade, né? Ela está em todos os lugares, ela precisa ser reconhecida como esse espaço social e coletivo, e de desenvolvimento do pensamento político e do pensamento cidadão. Eu acho que é fundamental, acho que a escola tem um papel social fundamental na formação da cidadania, mas não a escola que a gente... não o projeto de escola que a gente está vendo ser desenhado para o país, né? O projeto de escola que a gente está vendo ser desenhado para o país é um projeto de escola que, inclusive, contraria a Constituição Federal, né? Esse é o meu pensamento em relação ao que nós estamos vivendo. Realmente, era essa a resposta que eu esperava da senhora, porque nós não temos as individualidades, e sim o todo, né? Eu gostaria de agradecê-la, eu não sei se a senhora gostaria de falar mais alguma coisa, a doutora Kelsey também, se gostaria de retomar a fala, fiquem à vontade, por favor. Eu vou agradecer. Eu quero só agradecer a possibilidade de participação e o prazer de ter ouvido a Kelsey falar. Eu fiquei encantada com a fala arrojada que ela faz a respeito do campo de pesquisa que ela milita. Parabéns, Kelsey. Eu fiquei curiosa para acompanhar o trabalho que você desenvolve no campo da ciência, e parabéns pela sua fala, e foi gratificante dividir esse espaço com você. Aprendi muito, muito obrigada. Eu que agradeço, mas antes de ir para os agradecimentos, para o fechamento da minha fala, eu só queria responder uma pergunta aqui do chat que me chamou muita atenção, porque ela é uma narrativa utilizada hoje pelos governos liberais, né? Todo Estado liberal ele tem esse mote, né? Em momentos de crise econômica, as políticas sociais são o principal alvo, sob a narrativa de que é preciso economizar, né? É preciso conter a crise. E aí a aluna Thaís pergunta, como manter as políticas públicas em tempo de desaceleração e crise econômica? E aí eu pergunto para ela, como a gente se depara com lucros estratosféricos de bancos, por exemplo, Bradesco, Santander e Itaú, estão lucrando há quase 4 anos consecutivos em momentos de crise econômica, e lucrando muito. A crise é para quem? Então, assim, vamos começar a fazer esses questionamentos, porque isso está na correlação de forças do campo da política pública. Então, no momento de crise econômica, é o momento que a população, sobretudo a mais pobre, é a que está mais vulnerável, e que mais depende do Estado. E aí o Estado... fica mais vulnerável, né? Justamente. E aí o Estado... E aí esse Estado, ele vai responder qual o interesse? De grupos setoriais econômicos privilegiados, que aí é manutenção de privilégios, ou mexer nessa correlação de forças e ter o olhar mais provedor do seu papel de Estado de bem-estar social e minimizar as consequências desse momento de crise econômica. Basta a gente olhar, não olhem PIB, viu, gente? PIB é um indicador econômico que não reflete a realidade, ele reflete muito mais a concentração de renda. Olhem IDH, Índice de Desenvolvimento Humano. Quando a gente olha o IDH, esse indicador, vocês vão perceber que os Estados Unidos não estão lá em primeiro lugar, viu? Já que todo mundo romantiza os Estados Unidos como o paraíso do planeta, que não é. Vocês vão perceber que os países que estão em primeiro lugar, em ranking de desenvolvimento humano, são países que são mais provedores de políticas públicas.
Noruega, Finlândia, Suécia, os países escandinavos, por exemplo. Então, e aí esses países, por sua vez, como eles têm essa característica de serem mais países com prerrogativas de estado de bem-estar social, eles permitem à população melhor educação, melhor saúde, tem baixos índices de corrupção, instituições democráticas consolidadas. Então, é um efeito cascata que se dá principalmente por essa priorização de políticas públicas, o que a gente não tem se deparado no Brasil. Veja, em plena pandemia, o governo federal regulamenta um decreto para precarizar a assistência básica de saúde, que hoje o SUS atende mais de 70% da população brasileira. Então, vamos pensar bem nesse discurso, que é um discurso que realmente não reflete a nossa realidade, a não ser que alguém aqui, algum mega empresário, como que vocês estão aí? Vocês estão com a casa dos bilhões, trilhões aí na conta poupança ou na conta corrente? Porque se não estão, gente, vocês são pobres, assalariados e trabalhadores. Vamos ter leitura de consciência de classe, desculpa meu afã em falar isso, porque a gente não pode reproduzir esse entendimento. E aí, quando a professora fala de cidadania, eu gosto do Dalmo Dallari de Abreu, que é o professor de Direito da USP, que ele vai falar, o desinteresse pela política interessa alguém. Então, aquele clichê, política, religião e futebol não se discute. Eu não vou discutir política, porque senão vou perder a amizade. Política se discute sim, gente. A política determina a nossa vida em coletividade. Tudo reflete na nossa vida por uma decisão política. E essa decisão política, você está fazendo parte dela? É isso. Então, assim, desculpa esse jeito provocativo de falar, mas é o meu jeito, eu gosto de fazer esse debate, porque me incomoda muito, porque eu não fico nem um pouco satisfeita, por exemplo, de ver economicamente os privilegiados manterem o seu privilégio e ver notícia, por exemplo, de que o governo quer apresentando uma proposta para que o piso salarial dos professores não tenha aumento real, gente. Tem uma proposta do governo federal atual que não quer que tenha aumento real no piso salarial de professor de educação básica, que já é uma miséria. Desculpa, gente, não dá para achar que isso está certo, não dá para achar que isso é o correto para minimizar a crise econômica. A crise econômica no Brasil ela é seletiva, e aí precisa sim de um Estado cada vez mais que minimize essas contradições sociais, senão a gente vai viver num país de 90% de miseráveis e uma pequena parcela, como a gente já viu, 6 pessoas no Brasil concentra a riqueza de 100 milhões. Então, não falem que isso é natural, porque não é. Isso é fruto de um processo de correlações de forças em que classes privilegiadas estão cada vez mais representadas na arena política. Era isso. Eu só quero complementar o que você disse, e a participação da população está, inclusive, garantida na Constituição Federal. Nós temos espaços garantidos por lei de participação, de controle, de fiscalização da aplicação do dinheiro público, e fazemos pouco uso deles, né? Os conselhos são espaços que privilegiam e que precisam da participação da sociedade civil, mas nós, como sociedade civil, não encontramos tempo para pensar sobre aquilo que fazem do nosso tempo, né, sobre aquilo que as políticas e que os políticos determinam sobre as nossas vidas. Então, a participação, ela precisa ser repensada, né, o envolvimento com a vida pública precisa ser repensado. Bom, se a gente ficar aqui, acho que a gente vai conversar a tarde inteira. Mas muito obrigada, viu, Silene? Obrigada. Eu só gostaria de dizer para vocês que eu estou, assim, sentindo tudo isso que vocês falaram na pele, porque além de eu ser professora da faculdade aqui, eu também, coordenadora do curso de pedagogia, como a professora Kélcia disse, a respeito da tecnologia, eu também trabalho na escola pública. Então, estou passando por tudo isso e sentindo na pele. Muito obrigada. Foi um momento maravilhoso, agregou muito conhecimento e gostaria de agradecer imensamente a vocês, ao Heitor, né, que organizou esse evento, a todos os alunos, tá? Então, eu gostaria de, mais uma vez, agradecer a doutora Leonice e a doutora Kélcia. Muito obrigada por terem aceito o nosso convite e por ter apresentado tanto conhecimento para nós, que ficou maravilhoso, foi maravilhoso. Muito obrigada. Obrigada.
Gente, ó, muito obrigada, então, por esse espaço. Espero que a gente tenha outras oportunidades em atividades intercambiais. Aí, esse é um fator positivo, né, que esse momento nos proporcionou. Perceber que as tecnologias podem nos aproximar. Então, a gente tem que utilizar isso a nosso favor, ampliar esses espaços de socialização do conhecimento, porque, de fato, o conhecimento é a única arma de transformação social. E é o que vai nos oportunizar a estar nos espaços políticos e não reproduzir mais desigualdade e deixar esse terreno fértil para que decidam por nós. E eu gosto muito de falar, eu gosto da frase do Platão, né? Não tem problema nenhum não gostar de política, você vai ser governado por quem gosta. E todas as decisões da vida coletiva, elas são políticas. Então, não desmereçam a política pública, a política como um todo, né, que é o que nos coloca na condição de humano, e principalmente não se afastem dos espaços de decisão das políticas públicas. Foi um imenso prazer estar aqui com a professora Leonice, com a professora Lucilene, com o professor Heitor, e até meu mal-estar, eu estou grávida, gente, estou passando por vários mal-estar, até meu mal-estar amenizou um pouco. Eu falava, vou continuar conversando aqui. Que bom. Todo mal-estar. Mas muito obrigada. Fomos nós que ganhamos, né? Essa oportunidade para nós foi singular. Muito obrigada, viu? Boa tarde. Muito obrigada boa tarde a todos. Boa tarde. Obrigada, foi um prazer conhecer. Tchau, agradeço. Bom evento para vocês. Bom evento para vocês. Bom evento para vocês. Tchau, tchau. Obrigada. Tchau, tchau. É legal, né? Deixa eu ver como que faz para